Graça e paz, irmãos. Estamos dando início a mais um podcast Europa na Graça. Nós estamos aqui, eu, o Dan Rodrigues, estamos com o Jorge Souza e o nosso convidado de hoje é o pastor Matheus Binda, que é pastor da igreja LBC de Birmingham, na Inglaterra. Seja bem-vindo, Jorge. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Dan. Obrigado, pastor Matheus, por estar aqui nos recebendo. Vai ser uma live, uma grande alegria para a gente aí. É responsabilidade, hein, pastor Matheus? É responsabilidade, hein? Rapaz, primeiramente quero agradecer, né, o convite do Dan, do Jorge. Estamos juntos, né, batendo esse papo. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês e a gente se maravilha, né, com os vídeos, com as histórias dos pastores contadas, que tem impactado homens de Deus, mulheres de Deus que têm trabalhado por toda a Europa. Então, eu quero agradecer primeiramente a vocês por essa oportunidade e também estender aqui meu agradecimento às pessoas que vão assistir, né, esse episódio na íntegra, ou seja, um recorte, que a graça de Deus alcance seu coração e que Jesus, com certeza, possa continuar sendo o centro da sua vida. E vamos lá! Eu espero aqui manter o nível aí dos outros convidados, né? Dos últimos convidados, que eu sei que o pessoal aí é bala na agulha. A ideia nossa é sempre subir o sarrafo um pouquinho. É como eu posso, é que eu tô igual como o apóstolo Paulo diz, né? Dos apóstolos eu sou o menor, né? É porque trabalhei mais. E aí, como é de Deus eu sou o menor. Mas, Matheus, o que acontece? Geralmente nós começamos com uma pergunta padrão aqui, né? A gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados a respeito de como foi a sua conversão, o momento do seu chamado para o ministério pastoral. Sabemos que você já vem de uma família tradicional evangélica, que você já tem uma influência pastoral na família, né, do seu pai, já acompanhou de perto. Mas como é que foi? Teve algum momento que você teve aquela sua experiência quando você falou, nossa, agora sim eu tive esse impacto com Deus e agora sim eu vejo que eu tenho um chamado para o ministério. Conta pra gente assim, um pouquinho sobre esse seu início. Claro, vamos lá. Eu costumo dizer, né, tanto para o chamado pastoral e quanto para uma igreja, que tanto uma igreja e quanto um pastor, né, a igreja ela não se abre uma igreja, se nasce uma igreja, né? E um pastor, um coração pastoral, também você não se cria um pastor, você se nasce um pastor. E eu, como você bem disse, né, eu tive essa influência, boa interferência dentro da minha casa, e eu costumo também dizer o seguinte, que eu nunca emprestei um dia meu pro diabo. Nunca fiz nenhuma hora extra para ele, né? Nunca trabalhei para ele. Ele não pode dizer para ninguém que ele tem algumas horas minhas lá no banco de horas dele, porque é mentira. Não reivindicar nada. Exatamente. Mas eu também costumo dizer que filho de crente não é neto de Deus, né? Eu nasci num lar cristão, nasci no lar onde tive a influência dos meus pais, né? Como um homem, uma mulher de Deus. Mas também Deus me deu uma frase há uns anos atrás, num sermão que eu fui pregar. Essa frase diz assim: o fato de você ter nascido na igreja não te isentou de nascer de novo. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Que o fato de ter, né, minha família ali numa boa toada, nos levando para a igreja, eu e os meus irmãos, a minha avó também, sempre uma mulher de fé. A gente sempre, perdão, a gente sempre teve essa referência, né, de dentro de casa. Também eu tive um encontro com Deus, né, quando eu fui num determinado culto. Eu ainda era adolescente e eu vi até então uma pastora pregando uma palavra, e eu, naquele dia, daquele culto, foi a palavra boa e simples, o verdadeiro evangelho. Hoje a gente tem alguns estereotipos, né, de evangelho,
Mas naquele dia, o Evangelho da Cruz me alcançou. Num culto simples, num culto que não tinha fama, num culto que não tinha um artista lá na frente, uma banda famosa, né? E eu me lembro que eu estava nesse culto, era um culto de domingo de manhã. É o culto que quem é crente raiz aí vai lembrar, né, dos cultos domingo de manhã. Uma coisa chamada escola dominical. E aí eu me lembro que eu estava nesse culto de domingo de manhã, um culto de consagração. E eu me lembro que quando eu estava no momento final da palavra, começando uma música, começando um louvor, eu lembro que eu tive uma primeira vez uma visão. Eu não tenho esse dom de ver, né, o sobrenatural, assim, frequentemente, eu não tenho. Mas naquele dia eu tive uma visão muito clara, assim, quando eu olhava para o púlpito. E a visão era de uma cruz. Eu só vi uma cruz. É uma cruz vazia. Mas era tão nítida essa cruz que quando eu olhava para ela, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Então eu fiquei aí, no mínimo, 1h30 depois que o culto acabou. Chorando, chorando, chorando. Eu lembro que essa pastora veio e essa pastora, ela me perguntou, está acontecendo alguma coisa? Estou preocupado com você. Posso te ajudar de alguma forma? E ela, preocupada, né, por ver um adolescente chorando tanto. E eu, naquele primeiro momento, eu fiquei com. Eu falei, cara, será que é alguma coisa da minha casa e tudo mais? E por acaso acabei falando para ela. E ela me disse, ô meu filho, Deus te visitou com uma visitação de rendição, te redimindo hoje. E a partir daquele dia, eu só tinha uma fome, né? Que era ler a palavra e um sonho de pregar a palavra, né? Então, eu não tive, é claro, né? Eu não tive esse testemunho, né? Que muitos pregadores têm, que eu acho até legal. Eu queria ter um testemunho, né? Eu fui do mundo, eu era traficante, eu roubava, eu matava. Matava não. Mas eu queria ter um testemunho assim mais empolgante. Mas eu continuei, né? Eu continuei nessa jornada, nessa caminhada, e o que fez realmente uma mudança, uma transformação na minha vida foi o Evangelho. Porque, como eu bem disse, eu nasci na igreja. Eu sei o que é a igreja desde que eu engatinho. Eu sei todo o protocolo de uma igreja. Eu sei o que é começar uma igreja do zero, eu sei o que precisa, eu sei quantas músicas precisam cantar antes da palavra, eu sei quanto tempo deve ser a pregação, eu sei o que deve ter numa organização do culto, no administrativo de uma igreja, mas naquele dia, que eu não me lembro exatamente o dia e qual ano, mas que deve ter aí uns 12 anos atrás, eu me lembro que naquele dia o Senhor quebrou todo o protocolo. E mesmo eu sendo um adolescente, eu abri meu coração e comecei a buscar mais da palavra, né? Eu sempre conto, né, como parte daquilo que Deus fez na minha vida. E chegou um momento, né, da minha adolescência ali, nos 17, 18 anos, 16, 17 anos, que eu lia tanto a Bíblia, na altura, que eu dormia com ela debaixo da cabeça, do meu travesseiro. E quando eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era puxar a Bíblia de trás, né? E começava a ler. Eu, na altura, depois de algum tempo que aconteceu essa questão com a pastora, né, da igreja, eu cheguei para ela e falei, pastora, eu quero pregar. Eu quero falar do amor de Deus. Ela me jogou um banho de água. E hoje eu entendo que ela fez a coisa certa. Ela falou assim, amém. Faz o seguinte, vai preparando as mensagens, vai orando, vai preparando os esboços, e quem sabe um dia eu te dou uma oportunidade para poder pregar. E assim eu fiz, fui obediente à instrução dela. Assim eu comecei a fazer. Eu tenho uma foto aqui de uma Bíblia de estudo de muitos anos atrás que eu tinha ela, nessa altura, 16, 17 anos, que eu começava a fazer os esboços de pregação ainda na folha, anotado.
e comecei a me preparar para algum dia, né? Para algum dia ter uma oportunidade. Até num dia em que eu estava trabalhando, eu estava com tanta fome de Deus que eu trabalhava, atendia as pessoas. E o que eu fazia, Dan? Eu pegava os esboços que eu tinha preparado e eu, no horário do meu almoço, eu subia. Eu trabalhava numa loja de eletrodoméstico, aí em Cariacica, no Espírito Santo. E eu subia no depósito e eu subia até o último andar lá em cima e eu colocava algo no chão, uma plataforma. Eu subia em cima da plataforma, eu pegava os esboços e começava a pregar para a geladeira, para os fogão, para os micro-ondas. Sério, eu conto isso, pessoal. Muitos deles não acreditam, mas é verdade. Quem trabalhou comigo sabe. Muitas e muitas vezes eles iam no depósito pegar mercadoria, porque era no horário de almoço, eles estavam trabalhando, e escutava: se arrependa, raça de víbora, se arrependa da ira vindoura, Jesus te ama. Eu falo para você. Vida do depósito lá para as pessoas. Exatamente. A única vantagem é que não caía ninguém endemoniado naquela época, né? Que era só geladeira e fogão. Mas eu vou falar para você. O primeiro sermão que eu preguei foi para geladeira e fogão. Foi em cima da plataforma de um estoque. E aí eu estava ensaiando, estava treinando, e até no dia que essa pastora me ligou. Era um culto de quinta-feira, quarta-feira, não me lembro mais, era durante a semana. O telefone tocou, olhei o nome dela, já batia aquele gelo. Antigamente o pessoal respeitava mais a autoridade espiritual, né? E aí até liguei, e aí eu falei: oi, pastor, tudo bem? Ela falou: então, meu filho, o negócio é o seguinte, ela era muito direta, né? O negócio é o seguinte, não vou conseguir ir na igreja hoje, você pode trazer uma palavra, você pode pregar? E assim começou. Assim começou o desejo de pregar, e eu preguei nessa quarta-feira, foi um desastre, foi péssimo. Mesmo com todo esse treinamento, fogão, porque pior do que pregar para o microfone, pior do que pregar para o micro-ondas é pregar para gente desanimada, né? Geladeira e fogão estavam mais animados. Mas brincadeira, é claro, me subiu um nervosismo, um frio na barriga. Eu preguei naquele dia sobre o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. É da pregação, me lembro até hoje do tema, me lembro até hoje de algumas aplicações que eu fiz. Mas startou aí há uns 12, 13 anos atrás, comecei a desejar, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa almeja, né? É claro que na altura eu não tinha ideia dos desafios do ministério pastoral, mas eu desejava ardentemente a palavra, né? Como Pedro também diz, para desejar como recém-nascidos que desejam o leite materno. Então eu comecei a me desenvolver, comecei a ser corrigido, comecei a desejar isso posteriormente, mas assim, falar para vocês que eu desejava, eu nunca desejei isso. Assim, nunca almejei. O que eu desejava era só abrir a Bíblia e falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo. Esse desejo florou, né? Claro, dentro da minha casa, vendo meu pai, mas também porque um dia alguém me deu uma oportunidade. Então, eu queria até deixar um conselho aqui para quem vai nos assistir, para quem vai depois ver esse vídeo. Talvez é um líder, né? Um pastor. Muitas vezes a gente vai ter que quebrar o protocolo do nosso culto e dar oportunidade, talvez, para quem está começando. Porque se a gente não der a oportunidade para quem está começando, a gente mata, né, a próxima geração. E a nossa intenção é justamente fazer o reino de Deus florescer, né? Eu tô falando demais? Não, você tá indo bem. Pode ir, pode seguir, né?
É assim, se quiser me perguntar uma coisa, é só cortar Não aí. se preocupa não, 2 horas e pouquinho a gente está tranquilo. É só falar aí. É, eu até muitas vezes fui questionado, né, por algumas pessoas por ser um pastor jovem. Inclusive, eu até fui fazer um casamento em Portugal há uns meses atrás. E na hora que eu cheguei, o músico perguntou assim para mim: é, Você é o noivo? Eu falei, cara, obrigado, né? Acho que eu devo estar bem vestido, né? Poxa, não, mas eu vou celebrar o casamento. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou sim. Ele falou, mas novo assim? Eu falei, cara, novo assim. É isso porque eu decidi dizer sim para Deus o mais cedo possível, né? E hoje eu tenho a graça, cara, eu tenho o favor de Deus, a misericórdia de Deus, de dizer que eu sou um pastor jovem, um jovem pastor, e que gasto a minha vida mesmo, gasto os meus dias, a minha juventude para o Senhor. Eu não esperei é, cumprir todos os meus compromissos financeiros, é, sociais, para gastar minha vida para o Evangelho, né? E isso começou, mais uma vez, né? Lá atrás com uma oportunidade, e eu acredito que Deus estava já vendo lá na frente uma oportunidade talvez de me colocar como pastor de uma igreja, né, de abrir as portas. Mas respondendo a sua pergunta, assim, diretamente agora, tive claro, uma influência absurda, né, dentro de casa, mas também fiquei com os ouvidos inclinados para o chamado de Deus. Me permiti sair da zona de conforto, recebi críticas, né? Entrei numa zona, saí da zona de conforto e entrei na zona de pressão, né? Mas nessa zona de pressão, eu tenho aprendido algo também. A zona de pressão é a seguinte: você ou entra na zona de pressão pela omissão, ou entra na zona de pressão por ter assumido a responsabilidade. E eu preferi assumir uma zona de pressão por ter assumido uma responsabilidade. Então, hoje eu tenho, né, uma responsabilidade muito grande. Pastorear uma igreja é uma responsabilidade muito grande. Você lidar com pessoas, você lidar com não é com uma geladeira com fogão, é com pessoas com sentimentos, né? Você lidar com o rebanho do Senhor, né? O rebanho na verdade é o rebanho de Deus e nós somos copastores, né? Do bom pastor. Então é uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande, que Deus me concedeu, né? Essa graça e fui avançando, né? Para a glória de Deus em aprendizado e estou aprendendo até hoje, com certeza. Uma curiosidade, Matheus. Agora, eu vou até expor certas pessoas aqui que não vão ficar com raiva de mim, eu tenho certeza. Você falou que você foi celebrar o casamento, né, lá em Portugal, e o cara falou: Ah, mas você é tão novo assim, você postou. Te incomoda essa taxação? Você fala: Ah, você é tão novo, você postou? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, se te incomoda? Porque você conheceu o nosso pastor também, né? Pastor Matheus aqui, pastor Matheus Alarcon. Amo sua Aham. vida. Pastor Matheus tem uma situação que é muito engraçado, que direto na nossa igreja, que ele é novo também, né, como você, acho que até vocês têm mais ou menos a mesma base de idade. Mas eu sou mais bonito, né? Botou na saia justa, hein? Eu entro Botou nesse na mérito. saia justa agora, quero ver. Acontece muito das pessoas chegarem, né, pessoas um pouco mais de idade, chega para apresentar ele. E quando para um visitante fala, ele é novinho, mas ele é um homem de Deus, ele é uma besta, ele fica vermelho. Ele não gosta. Uhum. Ele falou para ele, pô, não é que eu não gosto, né, mas assim, me incomoda um pouco, né? Aí o pessoal até que evita um pouco. Mas acontece com você, te incomoda, assim, um certo constrangimento? Todo culto, praticamente todo dia, ainda mais se eu tirar a barba, né? Eu pareço um adolescente de 15 anos. Isso me incomodava muito, ainda mais no início do ministério pastoral. Eu tenho pastoreado vai fazer 3 anos agora, 3 anos e pouco, agora no próximo mês.
que eu tenho pastoreado mesmo assim como pastor de uma igreja, né? E logo no início, o que aconteceu? Toda igreja, né, quando passa por uma transição pastoral, é óbvio, tem pastores, tem pessoas que têm, né, ali uma afinidade, uma amizade pelo pastor, e outras nem tanto, né? Tem pessoas que o pastor tem um coração dela, e talvez outras nem tanto, né? E quando você faz uma transição pastoral, a igreja, obviamente, pelo fato de amar o pastor que se foi, e de projetar muitas coisas no pastor que se foi, sente um pouco, né? É natural, é normal, né? Até as coisas começarem a caminhar, né? E tudo mais. Então, quando eu assumi a igreja onde eu pastorei hoje, tem algumas coisas assim que machuca o coração de todo pastor. Machuca muito. Só para você ter uma ideia, no culto um culto depois de transição, eu tive que despedir. Que aqui na nossa igreja a gente tem esse costume, né, de honrar as pessoas que passam pelo nosso ministério, despedir as pessoas do púlpito mesmo, orar por elas, assim como a gente recebe, a gente despede essas pessoas. Então eu tive o desafio de despedir algumas pessoas que estavam se desligando justamente pelo fato de eu ser um menino, segundo a palavra deles. Eles usavam justamente essa palavra. Teve um senhor de idade, eu, antes, inclusive, da transição pastoral, fui conversar com ele e ele me disse, né? E assim, eu acho incrível, né? Normalmente, frase que essas pessoas usam, esses covardes usam, melhor dizendo, são o seguinte: Deus está me movendo, Deus está me transicionando. Só que interessante que há 6 meses atrás, um ano atrás, essas mesmas pessoas diziam: não, Deus me estabeleceu para esse tempo e para amar essa visão, essa igreja. Eu não sou contra da pessoa sair da igreja, claro que não. Eu acho que ninguém é obrigado a ficar num lugar que não ama, que o coração não está lá. Só que essas pessoas, elas vão como Samuel foi, pela aparência. E Deus disse: Samuel, os homens olham o exterior, eu olho o interior, eu olho o coração. Né? Então, quando eu assumi a igreja, eu tive pessoas que, até o fato de eu não ter filho na época, foi algo citado aqui. As pessoas, como é que ele vai falar sobre paternidade, sobre família, se ele não tem uma, né? Porque família você só tem quando você tem uma criança. E eu dizia para essas pessoas: então você só pode dizer sobre dinheiro se você for milionário. Você só pode falar sobre cura se você não tiver nenhum tipo de doença no seu corpo. Quem faz é o Senhor. Então, acontece, e o que acontece aconteceu, né, com o seu pastor, acontece, cara, direto, e isso é uma maneira, indireta das pessoas justificarem o fato daquele pastor ser um homem de Deus. É o seguinte, é como se eu estivesse falando para vocês, olha, aparentemente esse produto você pode comprar, mas aparentemente ele não é bom, mas você pode comprar esse produto, entende? Então, quem está ouvindo aquilo é como assim, por exemplo, esse carro aqui, ele parece ser ruim, mas ele é bom, entende? Uma maneira, talvez, de trazer um adjetivo para qualificar, ou seja, meu pastor é um homem é jovem assim, mas ele é um homem de Deus. Que, Presente cara, de Deus com embalagem que você não gosta, com embalagem que você não queria, né? exatamente, exatamente. Só que vendo o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, ele diz algo incrível para Timóteo. Ele diz: Timóteo, que ninguém despreze sua mocidade. E Timóteo era um pastor. Timóteo era um pastor de igreja. Timóteo pastoreava, e tanto é que as cartas que Paulo escreveu para 1ª e 2ª Timóteo, carta de Tito, Filemão, são conhecidas como cartas católicas, cartas pastorais, né, que ajuda quem está no ministério pastoral a lidar com a igreja,
e tudo mais. Eu coloquei isso no meu coração, cara. Eu coloquei isso no meu coração, essa instrução que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. E que ninguém desprezasse essa mocidade, né, essa juventude, porque vem da parte de Deus, né, o chamado. Aconteceu algo na igreja aqui, um visitante aconteceu. Eu estava no banheiro, e assim, tem roupa que eu cantora. Ele era visitante, mas ele veio participar com uma cantora, era a esposa dele. O culto já vai começar, até agora eu não vi o pastor. Você sabe quem é o pastor aqui? Aí eu falei, olha, não posso te dar a mão agora que a gente tá no banheiro. Isso, prazer, sou eu mesmo. Cara, ele me olhou de cima e embaixo, ele falou assim, você é o pastor? Eu falei, sou. Aí é aquela fatídica frase, né? Mas tão novo assim? Aí eu falei, e naquela noite eu preguei sobre ser uma nova criatura. Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criação nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu não me engano, 2 Coríntios 5:18, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza. E naquele dia eu preguei sobre isso e foi uma glória de Deus na igreja. E quando acabou o culto, ele me procurou, me chamou no canto. E aí ele falou comigo e falou, cara, obrigado pela sua palavra. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E eu queria te pedir desculpa porque quando eu te vi dentro do banheiro, eu subestimei. Então, glória a Deus pela sua vida e tudo mais. E Deus abençoe, né? Então, assim, eu pude perceber até mesmo uma humildade, mas esse tipo de coisa que vai um conselho para todo jovem pastor. Se você tem convicção da chamada que Deus tem na sua vida, se você tem uma convicção que o mesmo Deus que chamou, né, o jovem Jeremias, que chamou tantos homens jovens, Daniel, que chamou Davi, meu conselho para você é tampe os ouvidos, tampe os ouvidos para qualquer tipo de crítica. É interessante, você citou Timóteo, Tito também, né? Ele foi, na sua juventude, adolescência, foi pastor em igreja grande, né? Igreja de responsabilidade. E o texto que você falou está em 1 Timóteo 4:12, mas ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja, aí que é a diferença, Exato, mas seja um exemplo para os fiéis, na exato. palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, quando Uau. você se coloca dentro desse padrão que o Evangelho ele te ensina a fidelidade na palavra de Deus, da forma que você age, no amor que você tem pelas ovelhas, a fé que você transmite em você e você auxilia outros, e a pureza, né? Muitas vezes que dá vontade de falar uma boa verdade, dá, né? Sabendo que todos são carentes de, às vezes, de uma compreensão, de uma palavra, que a pureza possa estar, você que foi chamado novo para o ministério, que você possa ter essa pureza no seu coração. Às vezes desconsidera, você caminha mais uma milha, e assim vai levando, né? Não sei se você pegar tudo ferro e fogo, às vezes você pode se machucar.
Agora, com relação a esse chamado tão novo, um jovem pastor, um pastor, como a gente pode colocar, com relação a esse chamado, você foi ordenado na LBC, certo? Você Exato. morou em Portugal, se eu não me engano, ficou um período lá, depois você veio para a LBC. Então, duas perguntas que a gente queria fazer para você. Quando é que você teve a certeza que ali na LBC esse ministério seu que você foi chamado lá atrás, né, nos seus 15 anos atrás, e se cumpriria ali na LBC? E outra coisa, como que, não a igreja em si, mas como é que foi o pastor da LBC Global, né, o pastor Aaron, como é que ele te recebeu, de que forma, se você sentiu, como é que foi essa transição? Ótima pergunta. Só uma notinha de rodapé, né? Conforme o texto que você citou, eu creio muito nisso. O ministério, ele é uma vitrine. Ele é uma vitrine não de exibição, mas de modelo, né? Essa instrução que Paulo dá para Timóteo, né? É incrível. A partir, do ministério, né? Seja ele qual for, vidas vão ser alcançadas. A gente vai se basear naquilo que você fala, mas principalmente naquilo que você faz. Como é que você age, né? Exatamente. Então, eu acho incrível, porque é exatamente essa é uma das partes que a juventude, que os jovens não querem, o ser modelo. Muitos deles, é que eu falo com muito amor, né, sobre isso, mas muitos deles querem, acham que o ministério é o glamour, né, ali do microfone na mão, da foto do Instagram, os seguidores, né, mas se esquecem que ministério, eu sempre digo isso, ministério é o prazer de servir em dobro. Ministério é o prazer de servir em dobro. Quem está no ministério está para servir. Servir como exemplo, servir como modelo, que o maior líder de todos serviu. Então a gente está para poder servir. Mas vamos lá, sobre a pergunta que você me fez, né? Sobre essa ordenação pastoral, né? Eu cheguei na LBC justamente na época da pandemia. A igreja estava fechada. Na época, até então, o pastor Israel, o pastor que era o pastor da igreja, e depois se tornou meu pastor na altura, ele não retrocedeu, né? Ele não se calou na pandemia. Ele continuou com os cultos até então online, e também quando o governo britânico abriu, né, a oportunidade para que as igrejas voltassem a congregar, era era uma brecha que a igreja estava esperando para voltar a congregar, né? Todo mundo aqui que passou na pandemia, você vai nos ouvir agora porque passou por ela, em nome de Jesus, né? Sobreviveu. Todo mundo sabe que aquele momento foi um divisor de águas na igreja, porque muita gente adotou uma doutrina do inferno, né? Que é condenar a igreja e condenar a ordenação bíblica de congregar. Só citar um exemplo aqui rapidinho que eu lembrei aqui. Eu fui visitar uma irmã, né, que há muito tempo não ia na igreja. Eu tenho esse costume, né, de visitar. Eu gosto de visitar, tomar café na casa do pessoal, jantar. Me chama aí que eu vou. Então, fui lá, marquei uma visita na casa da irmã, rapaz. E aí, Jorge, cheguei lá, falei, minha irmã, a senhora tá sumida, que saudade da senhora. Pastor, não te falei, mas eu tô numa outra igreja. Eu falei, poxa vida. Mas assim, quando uma pessoa fala para mim que tá indo numa outra igreja, claro que o coração de um pastor, é claro que ele não quer perder alguém, né? Não quer perder uma ovelha. Mas quando vai para uma outra igreja, a gente fica feliz.
é menos pior do que ir para um mundo, né? É claro, nem se compara uma coisa com a outra. E aí eu falei, minha irmã, mas olha, o que aconteceu? A gente chateou a senhora? Não, pastor, é que essa igreja a gente consegue ter acesso a ela a qualquer momento. Olha aqui, ó, aí apertou a televisão, ligou a televisão. Eu estou congregando online agora. Falei, a senhora está congregando online? Tô, a minha igreja, essa daqui agora. Ó, vem aqui, eu posso dizimar, posso ofertar aqui. Aí eu falei assim com ela, mas por quê? Não, porque na época da pandemia eu vi quanto que isso era bom. Então, assim, muitas pessoas adotou, né, esse costume. E a palavra de Deus diz, né, não entramos nos costumes de alguns que deixam, né, de congregar. Então, na época da pandemia, muitas pessoas, né, saíram da igreja, muitas pessoas abandonaram a igreja, não voltaram mais. E eu cheguei nesse cenário aqui, né? Eu tinha acabado de casar, eu cheguei nesse cenário, eu vi, e quem é de igreja do Brasil sabe que quando você chega aqui é automático, você toma um choque. Você fala, cara, cadê o pessoal? Cadê as coisas? É culto uma vez na semana só, tô acostumado com culto todo dia, Todo né? dia, oração de manhã, E aí filho você de vem para cá, oração. aí você vai no culto, assim, em algumas igrejas, é claro que eu não vou generalizar, mas você entra frio e sai gelado. Você fala, cara, é melhor ter ficado em casa assistindo Netflix. Para mim, especificamente, foi muito difícil a adaptação da igreja aqui. Muito difícil mesmo. Primeiro, o choque cultural. Segundo, eu nunca tinha tido muito contato com pessoas de outras religiões, no caso aqui, o islamismo, né? Então, quando eu via aquelas mulheres andando com um véu no rosto, aqueles caras andando diferente, eu falei, cara, onde que eu tô, né? E muitas igrejas que eu fui, que eu ia, eu vi algumas igrejas sem visão, não posicionadas, igrejas que elas se reuniam só pelo fato de estarem juntas mesmo num convívio social. E aquilo me gerou assim algo muito muito estranho assim. Então quando eu vim para Birmingham, eu saí de Londres, vim para Birmingham e comecei a ir nos cultos aqui, é, era como se tivesse tido uma peneira, né, no meio da igreja, e parece que ficou, né, obviamente, quem realmente queria. Então, aqui em Birmingham, na LBC, eu me encontrei pela primeira vez, assim, de fato, numa igreja fora da Europa. Uma igreja fora, numa igreja na Europa, no caso, né, fora do Brasil, melhor dizendo. É claro que tinha algumas coisas que eu ainda estava me adaptando, eu estava tentando associar, assimilar, mas era algo assim que fazia, né, o meu coração desejar de novo. E aí eu me lembro de um culto que eu fui, e o Senhor ministrou fortemente no meu coração, né, através da palavra, como sempre, sobre desprender do velho. Porque o erro de muita gente, que talvez vai nos assistir aqui, e talvez você está vivendo isso no Brasil mesmo. Quando você vai para uma outra igreja, quando você começa a fluir, talvez, em algum outro ministério, algo, não sei, a gente quer que Deus faça exatamente como ele fez no passado, muitas vezes na nossa vida. A gente se prende naquilo ali e a gente fica colocando Deus numa caixa. Ó, tem que ser assim, porque no passado foi assim e tudo mais. Só que Jesus disse, ele disse que o vinho novo só pode ser colocado em um odre novo. E por quê? Porque o vinho novo, ele fermenta mais, vocês sabem disso. O vinho novo, ele fermenta mais. E quando é colocado o vinho novo dentro do odre velho, na fermentação do vinho, o odre estoura. E quando estoura, você perde o vinho e o odre. Então, ele mesmo também disse que não se coloca pano novo em uma roupa velha, um remendo novo em uma roupa velha. Então eu comecei
perceber aquilo. Eu tinha transicionado geograficamente, mas não tinha transicionado espiritualmente ou mentalmente. Ainda estava agarrado naquela velha mentalidade. Quando a gente pega o povo do Egito, é justamente isso. O povo transicionou geograficamente, mas a mente estava preocupada com cebola, com alho, com o que eles iam comer. E Deus já tinha falado, cara, vamos avançar. Então eu tive que ressignificar muita coisa também. Que abrir mão de muita falsa verdade que eu tinha para realmente se encontrar, né? Para realmente ver o novo. E eu fui desconstruindo algumas coisas e fui construindo outra, e foi na igreja, né? Local até então. Então, assim, eu comecei a frequentar os cultos, comecei a ver como é que aquilo operava, como é que a igreja era. Eu fui tendo oportunidades também para poder pregar. E assim, falar do pastoreiro, é impossível falar do pastoreiro, mas não mencionar o pastor Israel, né? Porque é uma linha que a gente faz de lealdade, né? Se eu passar para o pastoreiro sem falar do pastor Israel, eu tô quebrando uma linha de lealdade de alguém que me abraçou, né? De alguém que acreditou em mim, de alguém que Construiu, me... né? Pagou o preço, né? Exatamente, de alguém que me deu uma oportunidade. Porque assim, a gente fala muito de, talvez, de Timóteo, né? É inconcebível muitas vezes a ideia, talvez, de falar de Timóteo e não falar de Paulo. E o Paulo falava, né? Você é meu filho na fé, eu te tenho como filho, eu te gerei, né? Tito também. Então, quando eu começo se envolver com a igreja, eu tô perto de alguém que, que me demonstrou um outro tipo de evangelho que eu conhecia. O pastor Israel foi a Bíblia que eu não li. O pastor Israel foi o cara que eu conheci um evangelho através da vida prática dele. Alguém que ele dava algo sem esperar nada em troca. E eu tava do lado desse cara falando, cara, esse cara, ele tá doido. E eu não entendi aquilo, porque a minha mente religiosa não me permitiu entender aquilo. E eu fui aprendendo com ele, eu fui estando do lado dele, eu fui aprendendo o que que era lealdade, fui aprendendo o que que era amar sem esperar nada em troca. Eu fui aprendendo o que que realmente era o ministério pastoral nos bastidores, o que ninguém vê. Porque a pregação é a pontinha do iceberg ali em cima ali, que as pessoas vê, mas o de baixo é o que o ministério pastoral acontece. Então, eu fui me envolvendo com ele, e tem algo muito interessante nisso, né? Que se chama o seguinte: Jesus, quando chamou os 12, quando você olha lá a descrição dos nomes, e a vontade, né, que estava no coração dele, a visão que estava no coração dele, automaticamente era transbordada para o meu coração. Olha só, é impossível conversar e não citar a Bíblia, é o que a gente tá fazendo aqui, né? Quando Jesus foi ser crucificado, eles reconheceram Pedro pelo jeito que ele também estava lá e se vestia e possivelmente falava. Tanto é que quando Judas foi entregar a Jesus, teve que reconhecer ele, entregar ele com um beijo, porque senão as pessoas não saberiam quem era ele, porque os discípulos andavam com ele e era junto, era parecido com ele. Então, quando você começa a andar com o seu líder, quando você começa a andar com uma pessoa que te inspira, você pega o trejeito, você pega as brincadeiras, você pega o tipo de conversa, você pega tudo. Eu tenho trejeitos hoje
que eu carrego ainda do cara que eu andei com ele, do cara que eu aprendi muita coisa. Isso foi sendo gerado em mim e a partir do momento, né, em que eu ouvi ele dizer que Deus estava transicionando ele para um novo tempo, que ele realmente precisava seguir outros caminhos, isso foi ministrado no meu coração, né? Ali foi passado ali algumas reuniões, alguns dias de reuniões. Eu falo que foi uma sabatina, algumas sabatinas ali com ele de justamente ser um pastor novo. As minhas mais argumentações eram o seguinte: cara, ninguém vai me respeitar. Olha a minha idade. E a outra é, cara, eu não tenho capacidade, eu sou isso, sou aquilo. E como eu disse lá atrás, eu nunca tive o desejo de ser um pastor de igreja local. Meu sonho era abrir a Bíblia e pregar. Exatamente. E muito menos desejar o lugar do meu pastor na época. E aí, assim, você fica assim, cara, né? Eu tive várias discussões, né, com ele, assim, fala, não, cara, você não vai embora, você não vai, você não vai, você não vai. Mas era um tempo, né? Era um tempo de Deus mesmo, né? Que a gente entendeu, ele entendeu, e depois eu acabei entendendo e aceitei, né, essa missão. Aí o pastoreiro entra nessa conversa, né, agora, porque o pastoreiro, ele é o inglês mais brasileiro que existe. E olha que interessante, né? A gente era uma comunidade antes de conhecer, né, o pastoreiro e a LBC, a gente era uma outra comunidade, até com outro nome. E quando foi na época da pandemia, por que que eu citei a pandemia? Porque foi nessa época que o pastor Aaron e o pastor Israel, eles começaram a conversar. E como é que foi essa conversa? O pastor Aaron, também aqui na cidade de Birmingham, foi um dos poucos pastores que disse assim: eu não vou fechar a igreja na pandemia. Se a lei me permite abrir, eu vou deixar a igreja aberta. E foi nesse momento em que a igreja brasileira, que a gente era, do pastor Israel, foi alugar o espaço aonde eles estavam fazendo. E o interessante foi que quando a gente começou a alugar esse espaço, aqui na Europa é muito comum isso acontecer, né? O Jorge e o Dan sabem disso, alugar o espaço, compartilhar o espaço, muitas das vezes. E quando a gente começou, né, a alugar o espaço, o pastor Ir um dia, conversando com o pastor Israel, disse o seguinte: olha, eu comecei a aprender português há alguns meses atrás. E, obviamente, né, logo de. Mas por quê? Ele diz: porque Deus falou comigo que ele iria me conectar com brasileiros, com pessoas de língua portuguesa, é, e eu deveria ajudar essas pessoas. Então, hoje o pastor Eiro, por exemplo, fala, né, fluentemente o português, mas ele fala muita coisa, entende muita coisa. Tanto é que você nem pode mais brincar perto dele. Ele sabe tudo, exatamente. Então, nesse primeiro momento, a gente começou a alugar, né, esse espaço, e daí então começou uma relação, né? O pastoreiro tinha um desejo absurdo de ir no Brasil, conhecer o Brasil e pregar o evangelho, foi para lá, o pastor Israel foi traduzindo, e quando voltaram, se eu não me engano, em 2019, 2018, 2019, a gente se tornou a LBC, né? A LBC, uma comunidade brasileira, fazendo parte hoje de uma igreja inglesa, né? A gente é um ramo de uma igreja inglesa, mas com um ajuntamento, né, de brasileiros. E aí, quando o pastor Israel vai embora, aí agora eu tenho essa missão, né, de me relacionar com ele, né? E eu tive no Brasil agora em dezembro, no ano passado, eu fui com ele, a gente viajou junto e foi incrível, assim, porque ele é o primeiro inglês que eu conheci que tem senso de humor, né? Ele é bem engraçado, ele é bem divertido. E ele mesmo diz isso, ele fala: olha, tem inglês que eu não consigo brincar, eu não brinco muito com os ingleses, e brinco
mas com os brasileiros, né? Porque eu acho que a gente tem, né, essa espontaneidade. E o testemunho, a visão do pastoreiro é incrível, né? Você anda com ele, e a vida dele é pregar o evangelho. E como eu disse, quando você está perto de alguém que te inspira para isso, você acaba se tornando aquela visão que Deus entregou para o seu líder, passa a ser sua visão. Deus entregou uma visão para ele há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o pastor Aaron assumiu uma congregação batista, a LBC, né, a Londonderry Baptist Church, aqui num lugar chamado Londonderry, o bairro, uma congregação de 25 pessoas, 25 velhinhas. E quando ele assumiu essa igreja, como de praxe, a igreja foi fazer uma votação, né, para receber se sim ou não o pastor que ia entrar e fazer essa votação. Uma das pessoas, né, além das 25 velhinhas que tinham lá, era o irmão dele. E o irmão dele foi o único que votou para que ele não assumisse a igreja. Votou contra. E então o pastoreiro começou, ele assumiu, né, pelo fato de ter a maioria dos votos, assumiu essa igreja. E há 10 anos atrás ele começou com 25 senhoras na igreja. E hoje, para a graça de Deus, a LBC Global, né, eu digo isso, a LBC Global tem um pouco mais de 30 congregações, né, espalhadas, né, em alguns países, como no Burundi, um dos países mais pobres do mundo, em Quênia, no Brasil, em Portugal, em Londres, em alguns países, em um país, né, de classe média, porque a visão que Deus deu para ele foi a seguinte: plantar igrejas daqui, da Inglaterra, para a costa, na Europa e por todo o mundo. Então, a visão que Deus entregou ao pastoreiro hoje arde no nosso coração de falar do evangelho. A gente fala, né, sobre plantar igrejas, mas na verdade é sobre plantar uma oportunidade para as pessoas ouvirem do evangelho da graça, para as pessoas ouvirem sobre Jesus, amor, sobre arrependimento, sobre graça. Então, a gente tem essa visão, né? E Deus tem nos dado a graça, né? A gente startou, né, na semana passada, uma igreja pela fé. A gente veio para uma igreja, né, na Espanha, uma célula ali, um pequeno grupo ali de 15, 20 pessoas no País Basco, ao pastor Gesiel, e que começou esse movimento lá, e a gente já vê pelos olhos da fé mesmo a igreja estabelecida, mas e é assim que Deus vai fazendo, é assim que Deus vai operando. É claro que a gente tem culturas diferentes, o inglês ele tem cultura diferente, o inglês ele age diferente, assim, outras pessoas de outros países, né, e a gente tem a nossa característica, mas a gente é muito grato por essa aliança, né? Porque imagina, em tantos quilômetros de distância da sua casa, em tanta distância do seu país de origem, Deus levantou alguém para poder estender a mão e ajudar uma comunidade de estrangeiros, de brasileiros, né, a também exaltar o nome do Senhor. Então a gente é muito grato por essa aliança, é muito grato por conhecer, né, e por ter o pastoreiro como pastor sênior, né, da LBC Global, um pastor líder, um pastor que é pastor presidente, que a gente chama, né, que é um homem simples, ele mesmo diz isso, né, um simple man, simple preach, né, um homem simples com uma mensagem simples. E ele prega sobre isso, né, ele fala sobre isso. E o mais interessante de tudo, para fechar aqui essa pergunta, é que o pastoreiro, ele era alguém que era um improvável, né? O
o pastoreiro ele era um membro de gangue aqui na Inglaterra, né? Isso, Em em Birmingham. Birmingham. Em Birmingham. Todo mundo sabe que aqui algumas gangues são pesadas e ele conta sobre isso, né? Ele conta sobre a conversão dele, né? Ele teve, né, um momento ali de vender drogas, vendia muitas drogas, de roubar, né, muitas coisas, carros e tudo mais, de principalmente de perseguir estrangeiros, né, iranianos, paquistaneses, pessoas de outras religiões. E ele mesmo disse, né, que ele bateu em muita gente, agrediu muita gente que não eram pessoas inglesas, né? E hoje, um dos motivos dele estender a mão para estrangeiros, né, para pessoas que vêm de fora, é justamente por isso, porque ele disse, olha, enquanto o diabo tinha minha vida, eu maltratava essas pessoas. Enquanto Deus tem minha vida, eu vou estender as mãos para ela, né? Tanto é que hoje na LBC em Birmingham, nosso prédio, no domingo à tarde, funciona uma LBC iraniana. São iranianos que são convertidos, né, ao evangelho, iranianos que se batizam. A gente tem uma igreja no Paquistão. Então, assim, graças de Deus, é só graça de Deus para pegar um homem como pastoreiro e transformar num homem de Deus que ele é hoje. É incrível. E o interessante, né? Desculpa, Jorge. O interessante disso que você está falando é que quando você planta uma igreja, igual você está falando, você está também, às vezes, potencializando a voz de uma pessoa numa região, dando a ela uma autoridade de uma igreja que já está estabelecida para pregar o evangelho. Às vezes a pessoa está sozinha, às vezes está sem estrutura, então você potencializa aquela pessoa, né? Dá um incentivo, dá um apoio, dá uma visão mais clara, suporte, e que ele também pode conseguir, né? Então isso é muito importante. Com certeza, né? Quando você tem uma estrutura, quando você tem uma estrutura por trás, quando você tem uma estrutura, né, de uma coisa talvez já pronta, assim, é suave. Mas é claro que cada região, né, cada lugar, eu acho que aqui está um desafio, né, da LBC Global, que é justamente entender que cada lugar, cada país opera de um jeito, né? A cultura é diferente, né? A gente estuda isso em missão transcultural, né, por exemplo, para entender geograficamente o lugar, porque, por exemplo, às vezes, igual a gente aqui, né? A gente está num país de língua inglesa, mas o nosso objetivo hoje são os brasileiros que estão fora do seu país, né? Tanto é que a gente tem uma vertente, né, da LBC inglesa. Mas tem alguns lugares que você vai plantar uma igreja, por exemplo, na França, que você vai aplicar para os nativos, você tem que entender a cultura daquele lugar, você tem que entender o que chama a atenção daquele povo. Então, os desafios também existem, né? Mas é claro que a estrutura favorece, né, muitas das vezes, esse suporte, essa ajuda e tudo mais, né? Agora me tira uma outra dúvida, Jorge. Só um segundo. Desculpa, Jorge. Estou te cortando. Vocês têm algum tipo de preparo? Tipo assim, você está em contato com uma pessoa, vê o potencial da abertura de uma igreja. Igual a gente vê muitas igrejas que eles fazem um preparo para as pessoas, para as missões. Igual tem o Jocum, outros que aí já são mais missionários, já são mais pessoas que fazem missões. Vocês fazem algum tipo de preparo com essas pessoas antes delas assumirem e levarem o nome da igreja? Ou vocês pegam, só conversam com a pessoa e já starta? Ótima pergunta. A nossa maior preocupação é fundar uma igreja, né? É implantar uma igreja saudável. Algo que a gente chama aqui, o pastor chama de health church, né? Plantar uma igreja que tenha realmente um equilíbrio, né? Algo saudável. A maneira mais fácil, e a maneira talvez mais coerente de se abrir uma igreja é a partir das igrejas já existentes.
São pessoas que são enviadas da própria igreja local, talvez para um outro bairro, talvez para uma outra, né? Estou falando aqui no nosso português para que as pessoas entendam. Então, a maneira, acho que mais fácil é quando a igreja local envia um casal, uma família, mas assim, se tratando de realidade, vou falar de realidade, né? Inclusive aqui na Europa, às vezes é muito difícil você enviar uma pessoa. Porque se você envia, eu acredito nisso, né? Se você envia uma pessoa, você precisa, você tem que, de uma certa forma, ela financeiramente, dar um suporte financeiro. Ainda mais se Você é envolve responsável por família. ela, né? Você se sente responsável por ela, né? Exatamente. Ainda mais se o local, né, for assim, tudo muito novo, a pessoa às vezes não tem uma facilidade para encontrar um trabalho. Então, a gente opera de duas formas. A primeira, da forma que a gente acredita que é a mais saudável, onde uma pessoa sai de dentro da igreja, a igreja local, vai para uma outra, e lá começa um pequeno grupo, lá começa uma célula, né, um GC, não sei qual que é a nomenclatura, mas a gente começa esse culto no lar, né, que eu acho não, tenho certeza que é o método mais eficaz, né, de se iniciar uma igreja, né, e você vai vendo frutificar isso. Mas também tem aquele pastor que de alguma forma encontrou, né, na rede social, é amigo de um amigo que apresenta outro, e acontece muito. E na maioria dos casos, é, não se avança. Eu vou falar o porquê. Porque alguns pastores, alguns líderes que se aproximam, visionam mesmo assim a questão financeira e pensam assim, erroneamente, né? Olha, é uma igreja na Europa, é uma igreja na Inglaterra, enfim, em Portugal, tal. Ah, tem moeda tal, tem isso, tem aquilo. E elas querem facilidade. Às vezes o cara quer facilidade, quer chegar e ele quer, né? E aí tem uma coisa que a gente vai aplicando, né, no decorrer do dia a dia no ministério, que não tá na Bíblia não, mas vocês vão entender, que é o comer 1 quilo de sal, né? Que é conhecer o coração, né? Na verdade, é conhecer o caráter. Se tem algo que a gente, principalmente aqui na igreja local, faz uma desmistificação muito grande, é justamente isso: talento e caráter. O talento, ele te leva para muitos lugares, mas o caráter faz você permanecer nesses lugares. Quando você pega, mais uma vez citando o apóstolo Paulo, quando você pega a lista de requisitos para se cumprir o ministério, você vai ver que dentro dos tópicos, dentro das exigências para se atender o ministério, as qualificações ministeriais, apenas uma é a nível de talento, que é apto para ensinar. É talento, conhecimento, enfim, apto para ensinar. Do restante é nível de caráter. Ser marido de uma mulher, uma só mulher, dar bom testemunho, não dar do vinho. Então, e por aí vai, ser hospitaleiro, né, e por aí vai. Mas a gente entende que a, o talento ele pode até te levar, mas que vai permanecer o caráter. Nessas conversas, prova e testa, né, o caráter da pessoa. Uma prova disso é justamente o pastor Gesiel, né, que está hoje na Espanha, e é um homem que a gente conheceu através de um pastor, amigo nosso, e começamos a conversar e a gente foi percebendo no relacionamento, mais uma vez, no relacionamento, o nível de caráter que aquele pastor tinha, que aquele homem tinha. Então a gente viu que era um bom pai, era um homem que governava bem a sua casa, era um homem que cuidava, era um homem que amava principalmente a sua esposa, era um pastor primeiro dentro de casa. A Bíblia também diz que aquele que não governa bem a sua própria casa não está apto para governar o rebanho de Deus, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma estrutura que treina, por exemplo, igual o Jocum, né, que é incrível.
que envia os missionários. Eu acho que é algo que eu acho que é um sonho de todo pastor aí que tem uma igreja talvez missionária, uma igreja de um sonho, né? Uma visão de plantar igrejas e tudo mais. Mas acredito que pela prematuridade, né, que foi acontecendo as coisas, de como que foi acontecendo as coisas, e por ser uma igreja hoje, ainda mais da parte brasileira, nova, acredito que não teve esse tempo, mas eu acredito que é de extrema importância se ter essa base, de se preparar, de se treinar pessoas, né, para enviar mesmo, sabe? Para enviar. Mas hoje a gente opera dessas duas formas, tanto na abertura com a igreja local e quanto o relacionamento mesmo de pessoas e conhecer pastores. O pastor Gisel, ele vai nos dar o prazer de entrevistá-lo na semana que vem. Ai, que Então benção. vai ser bem, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Um homem de pastor Deus. Gisel. Pastor Gisé é um Então, homem de Deus. fiquem atentos aí que vem coisa boa, mais coisa boa. Exatamente. Com relação a essa visão que o pastor Aaron tem, eu acho que as pessoas não sabem bem onde fica Birmingham, né? Principalmente quem não é aqui da Europa, ou até mesmo especificamente da Inglaterra. Birmingham, ela fica bem no meio do país, né? Então, vocês chamam West Midlands, né? Fica do lá parte oeste. Então, e aí fala assim, ir para a costa, e da costa para a Europa, e da Europa para o mundo. Então, porque está no meio do país, aí vai à costa, né? Vai plantar igrejas na costa, Exatamente. e depois vai para a Europa, que é o continente, que eles chamam a Europa continental. A Inglaterra, né, o Reino Unido é uma ilha. A Europa é continental, que eles chamam, né? Europa continental. Claro que a Inglaterra é parte, e o Reino Unido é parte da Europa, mas é a Europa, a porção de terra, e dali para outros países. Agora, Exatamente. a pergunta que a gente queria fazer para você, pastor Mateus, é o seguinte: desse processo dessas igrejas, provavelmente o pastor Aaron, a parte que vai falar a língua inglesa, ele vai tomar conta, ou talvez vai ter alguém mais ajudando nesse trabalho aí, né? Porque ele é o presidente, né, da Global, com certeza tem as ramificações. Mas você tem a responsabilidade das igrejas de fala portuguesa, você está responsável, né, com aí. Então, provavelmente também tanto em língua portuguesa e o espanhol também, né, que é próximo e tudo. Então, Exato. como é que tem sido esse trabalho? Vocês têm igreja em Portugal, tem igreja, né, vai começar agora na Espanha, tem igreja em português em Londres, né, fora vocês aqui, fora vocês que estão em Birmingham. Então, como é que tem sido esse trabalho? Qual é o planejamento? Você tem visitado essas igrejas? O pastor teve lá no Brasil, ele foi nas regiões assim mais vulneráveis. Como é que ele se portou? Ele lembrou da época dele que ele estava em Birmingham, o que ele fazia em Birmingham. A gente relacionou um pouco o que ele viu no Brasil. Como é Meus que amigos, funciona? o homem subiu no Morro do Vidigal de moto, sem capacete. Não, Bom, aí, ó. a gente tem uma LBC no Rio, né? Uma LBC no Rio, Pastor Romildo. E a gente passou, né, lá no Rio de Janeiro, acho que uns 15 dias. E aí a gente foi passear, cara. Fomos no Vidigal, subimos lá. É uma cena incrível, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, né? A visão é incrível, mas a gente também viu muito bandido, né? Assim, a gente estava até falando, né? É o quanto que realmente o Rio de Janeiro, o Brasil, né? Precisa do evangelho cada vez mais e de Deus transformar mesmo, não só aquela nação, mas essa e todas as outras, né? O trabalho, né, com os pastores brasileiros, o pastor Gisiel é brasileiro, então ele está também conosco, né, nesse cuidado e tudo mais. Na verdade, a gente tem um grupo que a gente chama, né, um grupo do Elder, né, que é um grupo de pessoas aqui da igreja aqui,
que me auxiliam também, né? Juntamente com essas igrejas, né? Pela demanda e por tudo, eu tenho eles como uma extensão do meu braço para dar uma atenção para essas igrejas e tudo mais. A gente tem, né, eh, essa oportunidade de visitar as igrejas aqui na Europa. No ano passado eu tive com o pastor Gesiel no País Basco, visitei ele, até então não tinha igreja, a gente também foi para até mesmo profetizar lá, né, no País Basco. Era uma loucura, a gente orando na praça, assim, declarando o reino de Deus avançando mesmo. Aqui em Portugal, né, fica bem mais fácil, 2 horas e meia de voo, você tá lá. Tenho a intenção de ir esse ano. E Londres, né, se tirar o trânsito de Londres, dá para fazer em 3 horas, né? No trânsito fica complicado. Deus sabe, eu saio, mas Deus sabe a hora que eu chego. Exatamente. E a única questão que fica mais complicada é a questão do Rio de Janeiro, né, no Brasil. Mas a gente tem hoje essa tecnologia, né, a facilidade da tecnologia para poder conversar, mas é claro que não é a mesma coisa. Mas nosso principal objetivo quando a gente está junto é simplesmente relembrar a visão. Abacuque, se eu não me engano, Abacuque 2:2 diz: escreve a visão. Escreve a visão para que até quem passe correndo consiga ler. E quando a gente está junto com os pastores, o nosso maior papel é transmitir a visão que Deus entregou ao pastoreiro. E o que é uma visão? A visão é algo que a igreja se move, né, caminha em direção. Porque uma igreja sem visão, né, o povo perece por falta de conhecimento, mas também perece porque não tem visão. Uma das coisas que eu mais fico assim impressionado quando às vezes eu converso com alguém, eu pergunto assim: qual que é a visão da sua igreja? E se aquela pessoa não souber me responder a visão da igreja, eu já consigo determinar o nível de relacionamento, de envolvimento com a igreja local. Então, eu normalmente, eu costumo relembrar, né, a visão e trabalhar a visão com os pastores, que é plantar igrejas. É dar uma oportunidade de abrir uma porta do evangelho, da salvação, da graça, né? E a visão, eu finalizo, eu determino ela assim: a visão é um homem que foi no futuro, viu o que Deus estava fazendo e voltou no presente para contar para todo mundo o que Deus vai fazer lá na frente. Qual que é o grande problema disso, Mateus? O grande problema disso é que quando você começa a contar para as pessoas no hoje, elas não foram com você lá na frente, elas não visionaram com você. Então, esse é o grande problema. Quando você começa a contar da visão para algumas pessoas, elas não aceitam, elas não compreendem, né? Igreja é assim, é como se fosse um ônibus. Tá lá o ponto final, né? O trajeto final em cima, né? Em Campo Grande tinha muito, né? Terminal de Campo Grande, terminal de Laranjeiras, né? Exato, 515. Tava lá o destino final. Só que assim, você entrava no terminal, você saía 4 pontos depois. Entrava outro. Aí você pegava outro, Dan saía daqui a mais meia hora, entrava outro. E igreja com uma visão bem definida é assim. Infelizmente, as pessoas que não entendem, aos poucos, elas vão elas vão saindo, mas Deus vai agregando também com pessoas que entendem a visão, até chegarmos no ponto. E a visão é tão importante que Sansão, quando ele perdeu a visão, quando os inimigos, né, os filisteus pegaram Sansão e ele perdeu a força, uma das coisas que eles fizeram foi cegar, furar os olhos de Sansão. Mas a pergunta que fica é: se a força, se a força de Sansão estava nos cabelos, porque ele era um nazireu, era um separado, por que também furaram os olhos dele?
Porque Sansão, se não tivesse o cabelo, ele já era um homem fraco. Mas os filisteus fizeram questão de furar e vazar os olhos dele. Primeiro, para uma questão de vergonha, de envergonhar o inimigo. Mas segundo, porque a visão, ela, ela determina muita coisa. Você consegue comunicar alguém pelos olhos. Você consegue visualizar o que pode causar perigo para o inimigo, olhando, vendo. E uma igreja sem visão, um pastor sem visão, um líder sem visão, é alguém que corre muito para chegar a lugar nenhum. É alguém que está sempre correndo, alguém que está sempre andando, simplesmente para poder chegar a lugar nenhum. É como alguém que anda na esteira. Você andou 1 hora na esteira, parado. Você saiu do lugar? Não. Assim, alguém sem visão. Então, quando a gente está com os pastores, não são muitos, então a gente tem a oportunidade de conversar, de abrir o microfone, de falar das dificuldades que todo pastor passa, mas que não tem coragem de falar para alguém da igreja. E todo pastor precisa de um pastor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Todo É bem pastor verdade. precisa. Exatamente. Todo pastor precisa de alguém para conversar, para desabafar, para falar. E nesses encontros que a gente tem é um momento onde alguém fala: o fulano de tal fez isso, o outro assado e tudo mais, estou passando um problema, tô com falta de dinheiro aqui na igreja, o outro fala: vamos chorar junto que eu também tô, né? E aí a gente ora junto. No nosso último encontro, por exemplo, eu falei sobre guardar o coração, né? Dos desafios do ministério pastoral, algo que é crucial e que Salomão diz em Provérbios é: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E a gente vai ministrando no coração dos pastores. Porque é óbvio, todo mundo quer chegar na igreja e quer receber uma palavra do pastor dele. Que seja um abraço, que seja uma pregação, que seja uma palavra direcionada. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas pode ter certeza de uma coisa. Está no mês 5, né? Vai entrar no mês 5 agora. Esses 5 meses aí de ano que a gente tem, que inclusive daqui a pouco já está acabando. Em algum momento, você que está me escutando, você que vai assistir esse episódio depois, em algum momento o seu pastor pregou estando mal, se sentindo péssimo, estando bem, talvez com um problema financeiro, com um problema emocional, psicológico, mas ele estava lá porque ele entendeu uma responsabilidade que ele tinha, uma visão que ele tinha da parte de Deus. Então, esse momento, esses encontros, é para o pastor se reabastecer, para o pastor ouvir, ser ministrado, para o pastor refletir, o líder refletir. Então, a gente. E outra coisa, né? Brasileiro, quando se junta, é bom também para outra coisa, para rir junto. Uma coisa que a gente fala aqui na igreja, que a gente é a igreja mais feliz de Birmingham, é justamente por essa alegria que a gente carrega do Espírito Santo. Um dos frutos, eu sei que eu vou fugir um pouco do tema aqui, mas eu acho que é válido falar isso. Um dos frutos que a gente vê, né, em Gálatas, o fruto do Espírito, um deles é a alegria. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, a alegria que vem da parte de Deus, é uma posição que você toma no Espírito. É algo que você decide em Deus, aquilo que foi gerado através do Espírito Santo na sua vida. Então, esses dias até me perguntaram, né, mas como é que você disse que a sua igreja é a igreja mais feliz de Birmingham? E eu respondi isso para a pessoa, falei assim: olha, eu não acho que é a mais, eu tenho certeza. Mas isso é muita prepotência, você não conhece as outras igrejas, mas eu não estou falando das outras igrejas. Eu estou falando da igreja que a gente era no passado para hoje. De uma alegria da salvação, o salmista diz. O salmista, em algum salmo, ele diz assim: renova em mim, Senhor, a alegria da salvação. Existe uma alegria porque nós somos salvos. Existe uma alegria porque o Espírito Santo habita em nós.
E, cara, é impressionante, assim, o tanto de pastor que tem estado na vida cotidiana da igreja, o líder que tem estado na vida cotidiana da igreja, mas que perdeu a alegria de estar lá, porque virou o ritual, virou É um peso, vira um peso. exatamente. Aí você pode dizer assim, Matheus, mas para você tá tranquilo, porque você começou agora, você é novo, você tem 30 e poucos, você tem 3 anos e pouco de pastorado, então você vai chegar lá. Mas é o seguinte, o apóstolo Paulo também diz para nós levarmos os nossos pensamentos cativos aos pensamentos de Deus. Então, eu tenho uma escolha, ou eu realmente eu fico borocochô, eu fico falando que a vida é triste, que a vida é ruim, que a vida é isso, que a vida é aquilo, ou eu me apego nessa posição de alegria que vem da parte de Deus. É uma coisa até que eu falo com o pessoal, né? Eu vejo em muitas igrejas que eu vou, é claro que eu não falo nada quando eu sou convidado, eu fico quieto, mas eu vejo em muitos lugares que eu vou, o pastor na hora do louvor, para lá e para cá, resolvendo coisa. O pastor lá no gabinete na hora do louvor, o líder fazendo isso, aquilo e tal. E aí, muitas vezes eu tô lá na igreja e alguém vem falar alguma coisa comigo na hora do louvor. E eu já dei uma orientação, falei, cara, não me atrapalhe no meu momento de adoração. Justamente porque virou o momento do culto, para muitos pastores, eu digo isso. Virou com mais um shift. Virou mais um. Como é que eu posso dizer isso em português? Estou muito em inglês, desculpa. É muito fluente. É muita fluência na pessoa só. Né? Virou mais um momento de trabalho, entendeu? É trabalho, realmente é trabalho, você encara aquilo. Ficou burocrático, né? Vamos dizer assim. Né? Ficou algo burocrático. Você Tá cumprindo... encara o culto não como uma oportunidade que Deus te dá de você prestar a Ele uma adoração, tanto no louvor quanto quando você ministra, que você está fazendo uma adoração. Você transformou aquilo ali numa coisa, igual o Dan falou, é burocrático. Eu estou aqui para bater um cartão, bater um ponto. Vem aqui, Exato. bato o ponto, acaba, eu vou para casa, e é o pior sentimento. E eu digo para você de carteirinha, que eu vivi isso na igreja que eu estava participando. Para mim, tinha virado um peso. Quando você vai para a igreja e não tem a alegria. E cada um vai ter uma situação. Uns porque perderam a alegria de servir, e outros porque às vezes já não concorda com certas coisas. Mas se você perder a alegria, você perdeu praticamente tudo que você podia sair ali e prestar um culto de adoração a Deus. Como é que você vai prestar um culto de adoração a Deus se você não tem alegria no seu coração naquele Exato. momento? Então, eu posso dizer de carteirinha. Por outro lado, não te cortando, nós fomos visitar um pastor aqui, que mora aqui no bairro do lado. E ele convidou um pastor lá dos Estados Unidos para ir na casa dele fazer um culto, e o pastor trouxe uma palavra sobre profecia e tudo. E ele tem 72 anos, esse pastor. E o pastor falou assim para ele, o pastor Roger, para você ainda existem estações. E quando ele falou aquilo, eu me senti envergonhado, porque eu tenho 55 anos, ele já tem 72. E Uau. quando ele ouviu aquela palavra, o rosto dele iluminou, os olhos iluminaram. Então, assim, a mesma alegria que ele tinha, ele já é um pastor, ele Uau. está na salida aí há mais de 50 anos. Então, há 50 anos o ministério dele era de uma forma, e hoje, com 72 anos, quando um Uau. pastor entrega uma palavra para ele, profética, a estação, o seu tempo ainda não terminou, aquilo ali brilhou os olhos dele, brilhou o rosto. Então, assim, é a alegria de estar servindo a Deus, né? Exatamente. Expectativa, né, Jorge? Sim, muita gente mesmo na igreja, cara, deixou de ter expectativa naquilo que Deus vai fazer. O Senhor disse através do profeta Isaías, e ele disse assim, num tom meio que provocativo, ele disse, será que vocês não percebem que eu estou fazendo algo novo? Eu estou abrindo um caminho no meio do ermo.
Então, tem tanta gente que se acostumou, né, com o rito da igreja, com o protocolo da igreja, que perdeu o brilho, que perdeu exatamente isso, perdeu a expectativa, cara. É claro que a igreja, eu falo isso com muito amor, né? A igreja ela é feita de fases. E tem fase na igreja que é claro que você vai estar, poxa, pensativo, tem coisa que você não vai concordar com a igreja. O Salomão ele disse, né, em uma das representações da igreja, ele diz em Cantares, né? Ele diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Isso é uma aplicação direta para a igreja. E quando você faz uma aplicação formosa como a lua, você vê que a lua ela passa por fases. A igreja local ela passa por fases. Tem fase que é on fire. Isso é virado no girar, meu irmão. É culto que o pessoal sai desembolado e é cura, é batismo com o Espírito Santo, é o mover de Deus e tudo mais. Mas tem culto que, cara, você não tá bem, você tá mal, você tá para baixo, você tá introspectivo, você tá num pensamento, sabe? Você tá pensando na vida, você tá pensando que o tempo tá passando e você não fez nada, você não tem isso, você não tem aquilo. E aí alguém passa perto de você, não te cumprimenta, e você, como você está sensível, você fica chateado. E é fase da igreja, né? Tem fase que a igreja parece que está, né, realmente tá formosa como a lua, a lua tá gigante, mas tem fase que parece que a lua tá minguante. É, dentro disso, a gente não pode perder, cara. As pessoas não podem perder essa alegria de congregar. Então, eu quero deixar mais um conselho aqui, se eu puder, cara, para quem está nos assistindo. Se você está numa igreja onde a palavra não te inspira, se você está num lugar onde a liderança não te inspira, onde você vê que a palavra pregada não alimenta o seu espírito, que a liderança não prega realmente a genuína palavra de Deus. Você está num lugar onde eles querem, eles se preocupam mais sobre a estrutura do lugar do que com pessoas. Quero dar um conselho para você, muito amor. Peça a direção de Deus e procure uma igreja. Não se preocupe em procurar uma igreja mais perto da sua casa. Se preocupe em procurar uma igreja mais perto da Bíblia. Eu queria dar esse conselho é, porque a ignorância, a falta do conhecimento, melhor dizendo, e a falta da instrução, ela faz muitas pessoas viver na ignorância. Tem muita gente que acha que, meu Deus, se eu sair daqui, o pastor vai me amaldiçoar, o pastor não me deu minha bênção ainda. Para com isso, cara. Vai para o lugar onde você vai florescer. Vai para um lugar onde você vai se sentir bem, onde a graça de Deus está fluindo, e onde você pode realmente